Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e uma paulada de dividendos que a Petrobras poderia pagar para os investidores. A Petro poderia pagar aí acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Que nas cotações atuais de Petri 4 daria um dividendo total de 26% ao ano na média. Para além desse dividendo, a ação poderia estar muito barata, principalmente agora com esse recuo do preço do barril do petróleo. Perceba que a Petrobras segue se desvalorizando, mais de 22% na cotação. Será que agora com essa queda abriu espaço para oportunidades de aportes? É isso que vamos tratar aqui e vamos tratar sobre um potencial escondido em Petrobras de mais de 300% já no médio prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e claro que a Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que Petrobras representa a minha quinta maior posição da carteira de ações, 7,52% da carteira total. E, sigo aportando na empresa para longo prazo porque acho que sim, de fato, se você olha para a Petrobras, você vai dar uma espantada mesmo, porque ela é uma empresa cíclica, muito ligada ao preço do barril do petróleo. Você pega aqui a composição da receita da Petro, perceba que grande parte da sua receita está atrelado ao preço do petróleo, o petróleo bruto, tá? Que é esse petróleo que a gente observa no mercado internacional. E perceba que desde quando a gente começou a ter alívio, pelo menos aí de tensão com os Estados Unidos versus o Irã, perceba que o preço do petróleo acabou desabando, tá? E fez com que as ações da Petrobras, que consequentemente se beneficiam de um petróleo mais caro, também recuassem na mesma medida. Porém, sem muito desespero, porque a Petrobras muito provavelmente já sabia de que esse cenário do Irã e dos Estados Unidos era algo aí mais como fogo de galinha, fogo de palha, pessoal? Por quê? Porque tecnicamente aí, eu ia falar voo de galinha, fogo de palha, dá no mesmo aí. Tecnicamente, o que acontece, A empresa, ela tem poder de monopolizar preço, tá? Ou seja, ela consegue cravar um cenário de preços do preço do barril. Então, se a Petrobras ela acaba enxergando um cenário onde o preço do barril vai subir de maneira perpétua, pelo menos se permanecer como o boom de commodities que a gente teve ali no ano de 2015 a 2020, que o Brasil enfrentou de fato um boom de commodities mais expressivo na parte do petróleo, consequentemente ela já reajusta isso no seu EBITDA. Então ela já sabia aqui, já tinha pelo menos esse pressentimento. Mas sabe qual que é o ponto que o mercado não conta para vocês? É que hoje a Petrobras está muito mais protegida contra a flutuação de preço do barril do petróleo. Por quê? Porque hoje ela tem um custo médio por extração na faixa de $28 o barril. Então, para a Petrobras começar a ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para abaixo de $28. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Quase que nula, já que é uma empresa que tem uma espécie de monopólio do petróleo aqui no Brasil, ela poderia simplesmente inviabilizar a produção, congelar os estoques e fazer com que na marra o mercado jogasse o preço da commodity para cima novamente. Perceba que isso já aconteceu várias vezes na sua história. O investidor de Petrobras ele fica atento a esses movimentos, porque quando há esses choques, o investidor aproveita para comprar barato. Fora que um petróleo mais baixo também não é sinônimo de dividendos baixos, porque ela tem aí uma política que protege o acionista para o repasse de proventos. Caso o preço do barril tiver acima de $45, $40, ela paga um dividendo mínimo, na faixa de 4 bilhões de dólares. Então, se a gente multiplica isso aqui, por 5,20, que é o dólar atual, você tem consequentemente aí, basicamente,
20,8 bilhões de dividendos, o que daria nas cotações atuais de Petrobras um yield médio de 4% ao ano na média, só de forma mínima. Só que a gente sabe que a Petro tem dado 200 bi de EBITDA por ano. Então, se você colocar sob a ótica do fluxo de caixa livre, hoje ela está pagando facilmente um dividendo aí na faixa de 8,5% a 10% ao ano na sua média. Se você coloca isso aqui em dividendo por ação, você tem no mínimo com Petrobras, retirando os extraordinários, R$ 3,49 por ação. Coloque isso aqui em 4 aninhos, você já teria R$ 13,96 por ação, mais do que os R$ 10 que eu prometi para vocês no início do vídeo. Dividido por este preço atual, você tem aí mais de 36% de yield projetado para os próximos 4 anos. Fora que o mercado não está contando o potencial de alta nas ações. Por quê? Porque hoje temos uma empresa que tem um ROIC, né? Retorno sobre o capital investido, na faixa de 16% a 17% ao ano. O ROI da Petrobras está alto, gerando 24% ao ano. Então, consequentemente, menos o payout. Payout hoje médio da Petrobras a gente sabe que fica na faixa de 45% vezes ROIC de 17% ao ano. Então ela simplesmente poderia crescer a uma taxa de 9,3%, correto? O que a gente vai calcular? O potencial de alta na ação, porque hoje a Petro, com esse recuo, está sendo cotada por 3,66 vezes o seu EV sobre EBITDA. A média dela é ser precificada por pelo menos 6 vezes. Então, caso o mercado pague a média de Petrobras, se você desconta, né, a dívida líquida, você tem aí um potencial de valorização no múltiplo atual de pelo menos 68% na cotação. Perceba que para ela ser cotada só pela média, eu nem estou colocando aqui um mercado de boom, de nada, pessoal. A média, a ação já precisaria subir pelo menos 68%. Então já teria um potencial de valorização expressivo. Isso aqui dá mais de 20% ao ano na média, quando você pega, né, numa lupa aí de 4 anos. Ah, você quer ter essa certeza para não ter que fazer de cabeça? Você pode pegar aqui no próprio Excel. Vamos abrir aqui a fórmula, né, da taxa equivalente. A fórmula da taxa equivalente, pessoal, é muito boa para fazer esses cálculos de potencial de valorização olhando para o longuíssimo prazo, tá? Abrindo aqui, ó. Bom, você vai colocar simplesmente 68% numa lupa de quantos anos? De 4 anos, supondo que a ação vai ser cotada na sua média nisso aí. Então você tem aí 13,85% ao ano, né? Então, ó, 13,85 soma com um provento médio na faixa de 10 e soma com a taxa de crescimento de 9, você tem um retorno embutido na ação da Petrobras para os próximos 4 anos de pelo menos 32% ao ano na sua média. Quanto que a Petrobras gerou nos 5 anos passados? A empresa gerou até mais, né? Porque gerou aqui, ó, 351% em 5 anos. Então, se você coloca isso aqui em taxa equivalente, quanto que a Petro gerou no total acionista, já incluindo, né, o reinvestimento dos dividendos nos últimos 5 anos? A Petrobras acabou gerando para o acionista 35% ao ano, muito próximo da nossa média que a gente está projetando para os próximos 5 anos. Perceba que não fica nada real, porque o mercado se esquece de colocar o potencial de valorização do papel, que também faz parte do seu retorno total. Você queira ou não, no curto prazo, a valorização vai fazer bastante diferença na sua carteira. No longo prazo, o dividendo tende a superar. É como se fosse assim, no início você vai ver que o ganho de capital vai fazer muito mais efeito. Porém, quando você estende o horizonte de tempo, você verá que grande parte, né, da sua rentabilidade é advinda do dividendo e do reinvestimento do mesmo. Então perceba, olha a mágica com ações no longo prazo. E qual que seria o fator escondido na Petro, pessoal? O fator escondido, ao meu ver, é a margem equatorial, né? Seria um fator aí extra que poderia fazer a capacidade de produção da Petrobras, o seu EBITDA, de dobrar no longo prazo, só pelo fato da empresa aumentar a sua capacidade produtiva olhando para os próximos anos. Por isso que muitos bilionários estão comprando Petrobras hoje, porque eles acreditam nesse potencial de crescimento com a margem equatorial para uma empresa que está com múltiplo bastante depreciado, pelo menos, né, na parte de estatais de petróleo. Porque assim, pessoal, o setor petrolífero no Brasil tem bastante crescimento. O Brasil, tecnicamente, né, é um país de commodities, de agro, de petróleo, de minério de ferro. Então você tem vários potenciais aí olhando para o longuíssimo prazo. Os bilionários gostam dessas empresas com alta liquidez, porque eles conseguem comprar um volume bem elevado de papéis, né? Perceba que a Petrobras tem aí uma liquidez média de 1 bilhão no dia. Então, facilmente o bilionário aporta 1 bilhão na Petrobras sem nem pestanejar, tá? Tranquilamente ele pode aportar 1 bilhão e ficar tranquilão. Por quê? Porque ele não vai mover o preço da ação.
Então você não tem esse risco aí da CVM ficar em cima, né? Ele pode comprar 1 bilhão aqui de Petrobras de uma vez e já aproveitar uma empresa que está barata, pagando bons proventos e com potencial de valorização, olhando para o longuíssimo prazo. Então esse para mim aí é a minha visão com Petrobras. Até se a gente colocar o múltiplo do Graham, você verifica que a ação pode sim estar bastante barata. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, na carteira de ações do canal, eu tenho Petrobras e pretendo continuar aumentando posição, tá? Pelo menos de maneira gradativa, porque eu acho a Petrobras uma excelente companhia cíclica, depende do preço do barril, mas no preço certo pode fazer bastante sentido olhando para o longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!